paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 360º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 6 a 8 do livro de Apocalipse. A inspiração do dia. Visão do Cordeiro em relação aos 7 selos e às 7 trombetas. No capítulo 6 destaca o versículo 1. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, o próprio Jesus Cristo, isto é, o Cordeiro, rompe todos os selos que desvendam o julgamento devastadores de Deus contra o mundo. Isto indica que os julgamentos são divinos na sua origem, pois foram entregues às mãos de Cristo. Por todo o livro de Apocalipse, os julgamentos sob a forma de pragas são chamados a ira de Deus. Ainda dentro do versículo 1, aberto um dos selos, alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o único da tribulação de 7 anos, isto é, o tempo futuro de sofrimento e juízos sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra. Outros creem que os selos descrevem os últimos 3 anos e meio da tribulação, frequentemente chamada a Grande Tribulação. Ainda outros consideram que o começo do julgamento divino perto do fim da presente era. Os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série é a dos 7 selos, a segunda é a das 7 trombetas e a terceira as 7 taças da ira de Deus. No versículo 2 destaca um cavalo branco. 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Representa o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, o futuro dominador mundial, que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Deus permite que ele engane todos os que se opõem a Cristo. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, pois a paz só é tirada da terra a partir dos tempos do segundo cavaleiro. Por outro lado, todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava assentado no cavalo branco pode simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás a ser solto nos tempos do fim. No capítulo 4 destaco outro cavalo vermelho. O cavalo vermelho e seu cavaleiro representam a guerra e a morte violentas, que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo. A tribulação será um período de violência, morte e guerra. Nos versículos 5 e 6, destaca um cavalo preto. O cavalo preto, com o seu cavaleiro, simboliza uma grande fome. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência e a carestia será grande. A fome se alastrará por todo o mundo. O azeite e o vinho refere-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais, embora tenham havido fome durante a época da igreja. Esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. No versículo 8 destaca um cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ou pálido, e seu cavaleiro, que se chama Morte, simbolizam uma escalada terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, das enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que 1/4 parte da raça humana será morta. No versículo 9 destaco mortos por amor da palavra de Deus. Quando é aberto o 5º selo, João vê o que está acontecendo no céu. Os mortos por amor
da palavra de Deus são os que foram martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da sua palavra. Primeiro, a eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. Segundo, o período da tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crê no Evangelho e permanecer fiel a Deus e sua palavra. Talvez os mártires do passado estejam incluídos entre os que estão debaixo do altar. No versículo 10, destaco: não julgais e vingais o nosso sangue. Os que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a Deus e mataram os seus seguidores recebam a justiça divina. Há momentos em que Deus leva o seu povo a orar para que a justiça prevaleça, o mal seja destruído e Cristo seja exaltado acima de todos aqueles que se opõem a Ele. Esta oração não pede vingança pessoal, pois provém do zelo por Deus e por retidão e da preocupação com os sofrimentos do seu povo. No versículo 12 destaca um grande temor de terra. Os juízos catastróficos de Deus, descritos aqui, abrangem tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densa, trevas e terror para os habitantes da terra. Isso ainda não é o fim da tribulação. Vem a seguir o sétimo selo. No versículo 16 destaco: caí sobre nós. Todos os que não foram arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos ares experimentarão pavor e desespero ao procurarem fugir para esconder-se. Ainda no versículo 16 destaco ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, descrita nos capítulos 6 a 19, deve alertar todos os leitores quanto à medida do ódio de Deus contra o pecado e a imoralidade e a iniquidade impenitente. É o mesmo que a ira de Deus. Os fiéis da Igreja de Cristo não estão destinados à ira de Deus, pois Jesus prometeu que virá para livrá-los da ira vindoura. No capítulo 7 destaco: vi 4 anjos. O capítulo 7 é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, mostrando os que permanecerão fiéis a Cristo durante a grande tribulação. Esses fiéis de Deus são tanto judeus como não judeus. Eles aceitam o evangelho eterno proclamado pelos anjos. No versículo 2 destaca o selo do Deus vivo. O selo era um instrumento ou anel que imprimia num objeto a marca identificadora do dono. O selo de Deus numa pessoa identifica como pertencente a Deus e sob seu cuidado. No versículo 4 destaco 144 mil. Os 144 mil são descritos como servos de Deus, provenientes das tribos dos filhos de Israel. Deus assinalará ou marcará as suas testas para indicar a sua consagração a Deus e que pertence a Ele. Primeiro, talvez sejam os primeiros convertidos de uma grande colheita de almas ganhas para Deus, dentre todas as nações e tribos e povos e línguas durante a tribulação. Segundo alguns intérpretes da Bíblia, entendem que esses novos crentes dentre os filhos de Israel serão comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho durante os negros dias da tribulação. Terceiro, serem selados por Deus não significa que estejam protegidos da morte física nem do martírio resultante da perseguição por Satanás. Estão, no entanto, protegidos do juízo divino direto e da aflição demoníaca. No versículo 9 destaco uma multidão. João descreve uma cena no céu, uma grande multidão de pessoas provenientes de todas as nações, que foram salvas mediante a fé em Cristo. Estarão com Deus, livres de dor e tristeza.
Essa multidão, salva pelo sangue do Cordeiro, devem ser os santos da tribulação, pois João declara que vieram de grande tribulação. Aqueles que, então, aceitarem a Cristo serão objetos de perseguição por parte de Satanás e dos iníquos. No versículo 14 destaco grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de julgamento divino sobre um mundo ímpio que rejeitou a Cristo, mas também um tempo de ira e perseguição satânica contra os que recebem a Cristo e a sua palavra. Durante esse período, muitos santos sofrerão terrivelmente como objetos da ira de Satanás e dos ímpios. O conflito entre a retidão e o mal é tão grande que somente pode ser chamado grande tribulação. Essa expressão em grego diz literalmente a tribulação a grande. Na língua grega, a repetição do artigo definido reforça a declaração. No versículo 17, destaco: limpará toda lágrima. Essa promessa pode referir-se à remoção de qualquer lembrança que nos possa causar sofrimento, pesar ou remorso. No céu não haverá qualquer privação, sofrimento ou tristeza. E por fim, o capítulo 8, o sétimo selo. A abertura do sétimo selo dá início aos juízos das 7 trombetas. Os juízos das trombetas são juízos parciais, ao passo que os juízos das 7 taças são mais severos. O juízo da 7ª trombeta anunciará as 7 taças de juízo. O silêncio do céu deve-se ao horror diante dos julgamentos vindouros contra o pecado. No versículo 3 destaco as orações de todos os santos. As repetidas menções às orações dos santos indicam que as orações de intercessão dos crentes são da máxima importância para a destruição do mal e para o estabelecimento da justiça na terra. 1 João menciona as orações de todos os santos, sendo assim as orações dos santos da tribulação na terra são reforçadas pela intercessão de todos os santos no céu. Os santos no céu estão muito interessados nos eventos da terra. Segundo, note que Deus, em certo sentido, entesoura as nossas orações, embora o Senhor nem sempre responda imediatamente a todas elas. Ele não as deixa de lado, mas as reserva para o momento certo de serem atendidas. No versículo 7 destaco saraiva e fogo, sangue. Começam os 4 primeiros julgamentos das trombetas. Primeiro, 1/3 parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva. 1/3 parte do mar e dos rios é poluída. E os céus, o sol e a lua e as estrelas são escurecidos durante 1/3 parte do dia e da noite. Os julgamentos afetam os seres humanos também, pois muitos são mortos. O julgamento é limitado a 1/3 parte do mundo, porque o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. No versículo 8 destaco um grande monte ardendo em fogo. Isso pode ser um grande teorito ardente que cai no mar, mata 1/3 parte da vida marítima e destrói muitos navios. No versículo 11 destaco absinto. Absinto é uma planta amarga que representa o julgamento divino e a tristeza humana. E por fim, o versículo 13. Um anjo voar. Aqui os mais depurados textos gregos contêm águia em vez de anjo. O tríplice ai de lamentação da águia é para advertir que os 3 próximos julgamentos serão muito mais intensos e devastadores do que os procedentes. O 5º e o 6º julgamento envolverão forças demoníacas terríveis,
Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que você conhece a palavra e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.